Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um Visão Técnica, o programa semanal de análise técnica do InfoMoney TV. Eu sou o Thiago Salomão e hoje o programa vai ser especial, é o último Visão Técnica de 2015, então a gente trouxe 3 analistas para fazer a análise do programa. Hoje não dá para fazer muita análise de trades para a gente fazer na semana que vem, porque agora o ano já está acabando, a gente deve perder um pouco de liquidez, então a gente vai tentar fazer muito mais um programa, uma retrospectiva do que aconteceu e, obviamente, traçar algumas operações que podem ainda aparecer, mas acredito que o programa, pelo que até o andar do mercado nessa semana, vai ser um pouco muito mais retrospectivo do que perspectivo. Bom, deixa eu apresentar aqui o trio de analistas que está no programa. André Moraes, da XP Investimentos, Danilo Zanini, da XP Investimentos e Bo Williams, da Clear. Bom, todo mundo, eu gostaria primeiro de agradecer André, Danilo e Bo. Muito obrigado pela presença. O programa vai ser especial, espero que todo mundo aproveite. É sempre um prazer. Obrigado, Thiago. Bom, vamos começar então. Não tem como falar de outra coisa. Agora no finalzinho do pregão, a gente teve o anúncio praticamente do Nelson Barbosa, não é oficial, já saiu no UOL, todo mundo repercutindo, o mercado já digerindo essa notícia, e o que a gente tem visto é a bolsa caindo muito forte hoje, se aproximando da mínima do ano, o dólar também começou a subir muito forte hoje, o dólar futuro superou 3,95, né? Tentou chegar nos R$4, não teve tanta força assim, mas eu queria saber a opinião de vocês. Como é que dá para olhar para esse mercado agora nos últimos 6 pregões que a gente tem esse ano? Como é que fica o mercado? O investidor tem que buscar alguma coisa ou agora fechou o caixão e só 2016? Quem começa aí a análise? Bom, a gente está com 4 meses andando de lado, né? Geralmente as semanas que antecedem o Natal e depois a semana que antecede o Ano Novo são semanas que tem uma volatilidade muito pequena, cada vez menor, né? Mas esse ano a gente tem aí muitas variáveis ainda para acontecer nesses últimos pregões e acho que essas variáveis podem trazer ainda volatilidade. Essa semana, né, na verdade, algumas dessas variáveis começaram a se resolver, né? Então, algumas coisas importantes, como, por exemplo, o aumento de juros nos Estados Unidos, isso já aconteceu. A mudança do STF, do rito do impeachment, também já aconteceu. A gente teve a perda do grau de investimento, que era esperado, e depois que mudaram lá a perspectiva de superávit primário, a gente sabia que ia acontecer essa semana, já aconteceu. Eu acho que tudo vai girar um pouco agora a questão da política, do que vai, não sei se vocês concordam comigo, vai acontecer nos próximos momentos, justamente porque só isso pode trazer volatilidade, né? Então, muita coisa já foi precificada, por exemplo, a anulação daquela chapa que foi feita lá para aprovar o impeachment. Tudo que era a favor do impeachment foi anulado. Foi anulado, né? Então isso já, de certa forma, já está precificado. O que talvez pode trazer um pouco ainda de volatilidade para segunda-feira vai ser, se o Nelson Barbosa for confirmado, acho que as primeiras falas, o que ele vai comentar, do que vai fazer e quais são as perspectivas para o próximo ano. Acho que isso pode ainda trazer muita volatilidade, né? Uhum. Concordo com o que o André falou. O que eu vejo, desde agosto a gente está trabalhando dentro desse cenário de indefinição, toda essa crise política na qual a gente está vivendo. Entretanto, eu vejo que o mercado, de uma certa maneira, está interessante, ele está mudando muito a sua dinâmica, tá? Então, só para complementar, a gente teve o rally no final do ano passado, desde da pré-eleição da presidência, depois a gente teve o governo que foi reeleito, a bolsa despencou, a gente passou por aquele período de indefinição da nomeação do Levi, justamente como o ministro da Fazenda, já faz um ano nesse cenário. Vamos mostrar no gráfico enquanto você está falando esses pontos, pelo menos só para o pessoal poder acompanhar? Claro. Gráfico diário aqui, né? Boa. Essa aqui foi a parte do primeiro turno, né? Isso. O mercado veio para uma queda forte até o final do ano, né? E no final do ano começou a se recuperar. A gente parecia que tá rolando... Não, tá rolando para o pessoal, só aqui. Não tá rolando para mim. A partir de março, a gente teve uma subida bem forte do mercado, parecia que as coisas iam mudar, né? Foi justamente a nomeação do Levi aqui. Exato. E olha só, e ele veio aqui nessa linha vermelha, né? Se você colocar num gráfico mais longo, num gráfico mensal, essa é a linha, um canal de baixa do gráfico mensal, né? Então a gente veio aqui pertinho, encontrou dificuldade aqui nesse ponto e a partir daí veio para uma queda muito forte até agosto, quando a gente teve a mínima do ano, né? Que a gente brincava aí que seria a mínima da década, pelo jeito vai ser a mínima da década só até amanhã, aliás, só até segunda, né? Pelo andar da carruagem, mas vamos lá. E aí, depois disso, gente, o mercado ficou lateral. É isso que você estava querendo falar. Exatamente, né? Então, André. daqui,
deixa eu só marcar aqui para passar a palavra de novo para você, Danilo. Daqui para frente, né, o mercado simplesmente não fez nada de tão interessante, né, infelizmente. Exatamente. Então, todo esse cenário aí, a gente vê claramente a reeleição da Dilma, a gente vê a nomeação do Levi, esse cenário na qual essa última pernada de queda que a gente passou, toda essa desaceleração da commodity, falei ressaltar também, queda muito expressiva no ano do minério de ferro, petróleo. Então, isso contribuiu com que os principais papéis, Vale, Petro, fossem bem prejudicadas. A gente vê aí Usiminas, CSN, Gerdau, todas no nível mais baixo desde quando abriu seu capital. Então, assim, é um ponto para ficar atento. Eu acredito sim que o viés, a tendência para mim é de indefinição de agosto para cá, tem um viés de baixa, como a gente mencionou hoje, o mercado bateu quase 4% no índice Bovespa, porém é uma sinalização de alerta, tá? Eu não descarto a possibilidade, porque no olhar do investidor americano, dólar na casa de R$4, como você mesmo mencionou, quase voltou a 4. A bolsa está totalmente desvalorizada, batendo um pouco para baixo da região do fundo de 2008. Então, assim, é um cenário de cautela e atenção. Acredito sim que se esse patamar do Ibovespa de 44 for perdido, ele entra novamente na sua tendência de baixa. Mas, assim, eu não declaro ainda que a tendência é de baixa, que o mercado está despencando. O viés é de baixa, tá? Na minha interpretação, o Boto eu acho que um comentário um pouquinho diferente, que ele vai falar aí sobre o Ibov, né, Bo? O Boto assim, é um pouquinho mais bearish com o Ibovespa? Bom, quando eu cheguei a última vez, eu falei no fim de outubro, né? Forte queda e novos fundos. E aí fiquei frustrado porque o mercado não caiu fortemente. Ameaçou várias vezes lançar a Munda 3 para cima, mas o gráfico semanal nunca mudou. E ainda eu vejo, pelo menos no mini índice, agora que hoje fez o novo fundo, que está em tendência de baixo sim, no gráfico semanal, que eu tenho o próximo alvo de 42 mil pontos e pela geometria das ondas 3 semanais também depois 38 mil. E aí eu acho que o dólar vai superar R$4 de novo, testar 4,30 e depende muito se vem assim eventos drásticos, dramáticos pelo futuro. Eu vejo que também a economia mundial está em dificuldade. A última vez que eu estava aqui, a gente olhou no S&P 500 e eu mencionei que 21.100 seria muito difícil passar, que ele estava ganhando maior resistência, que eu poderia voltar para 1.900, 1.600, 1.700. Então, eu vejo que nós vamos fazer novos fundos em 2016, mas não tão fortemente. Acho que eles vão tentar segurar, pelo menos, para ter boas Olimpíadas, né? Em junho, julho. E aí, ainda tenho esperança que depois o fundo de 2016, pelo gráfico mensal, podemos pensar em 4, 5 anos para cima, mas acho que vai demorar para saber e depende muito também da economia mundial. Então, só para tanto a análise do Danilo e do André, que estão um pouco mais de indefinição no mercado, como a sua análise, Bo, que já vê alvos mais para baixo do Ibovespa, vocês acreditam que o mercado deve continuar um movimento, seja de queda ou de lateralização, nas próximas semanas, ou é melhor aguardar para 2016? Como é que o investidor, principalmente o pequeno investidor, ele faz para seguir o mercado nesse momento agora que deve diminuir liquidez, deve ficar um pouquinho mais parado? Deixa eu só falar, o analista técnico, ele tem que saber uma coisa, na verdade ele tem que ser igual um camaleão, ele tem que mudar de opinião à medida que os candles vão sendo formados e a condição muda, né? Então, quando eu falo que existe uma indefinição, eu estou falando exatamente do gráfico diário, que é o gráfico que eu utilizo para as operações de swing trade, e falo isso porque desde agosto ele não consegue nem romper o topo, nem romper o fundo. Isso se chama consolidação, aliás, que eu aprendi com o Bo. Mas eu mudo de opinião facilmente. É só segunda-feira ele romper esse ponto aqui, que é o fundo aqui, né, que hoje chegou a beliscar lá, acabou voltando acima. Acabou, não tem mais a tal da tendência de indefinida. A partir do momento que romper esse fundo, né, ele vai ter um novo fundo no gráfico diário e ele já tem tendência de baixa no gráfico semanal, ou seja, eu também concordo que a partir daí o único suporte que tem é na região de 38 mil pontos, que é a parte de baixo aqui dessa linha de tendência de baixa, né? Então você tem um canal muito bem definido e se tivermos esse rompimento,
olhar para o mercado, eu só consigo olhar para o mercado, aí vou concordar completamente com o Boa, que a 38 mil pontos. Eu acho que esse vai ser o principal suporte do Ibovespa, se ele perder esse ponto. Então, eu mudo de opinião facinho, é só o gráfico que mostra a outra condição. Eu acho que se perder esse fundo, a gente vai ter essa outra condição. Respeitamos muito bem essa região, né, André? Algumas vezes já, né? Já respeitamos três momentos críticos do mercado. Eu acho que assim, faltam 6 pregões para acabar o ano, né? Eu acho que esse fundo não dura até o final do ano. Eu acho que, principalmente agora que o Congresso vai entrar em recesso e tudo mais, né? Essa indefinição, porque veja só, o investidor, né? O investidor, o trader, né? Ele não tem medo de correr risco. Se ele sabe qual é o jogo, quais são as regras, ele sabe que, eu tô ali, eu sei quais são as regras, eu vou ali ver se eu ganho dinheiro com aquilo. Quando você não sabe quais são as regras, qual que vai ser o jogo que vai ser jogado, cara, você fica com medo. E aí, quando você fica com medo, você tira o dinheiro do mercado, né? Eu acho que isso tende a acontecer nos próximos pregões. Do investidor estrangeiro ver que vai tudo ficar para fevereiro e tirar o dinheiro dele do jogo e fazer a bolsa cair um pouco mais. Então, acho que ainda tem uma possibilidade de volatilidade esse ano. E se fosse obrigado a apostar agora, apostaria numa queda. Mas como a gente pode esperar o rompimento para fazer isso, é esperar o rompimento se acontecer. Mas não vai ser fácil, porque eu acho que o volume vai ser baixo, né? Então, podemos ter alta volatilidade com baixa liquidez. Então, tem um risco associado com isso. E quem não sabe operar não deve mexer nesse ambiente. Tem que ir para casa com família, curtir Natal, o Ano Novo, né? Aproveitar o recesso do Congresso e ir junto, né? Exatamente. Vamos brincar bastante. Só Descansar. Complementa, André. Pode falar. Só para complementar, apesar da mínima do ano ainda, que foi lá na região de 42.750, hoje é um dia muito importante para o Ibov, que esse é o primeiro fechamento, o menor fechamento no ano que a gente teve. Então, assim, tivemos negociação abaixo, porém nenhum pregão a gente teve um fechamento do Ibov na região de 43.911. Então, assim, é o pior fechamento. Só para complementar aquilo que o André falou, o que eu vejo nesse cenário? Na quarta-feira, quando a gente teve o rebaixamento do rating no Brasil, a diretora da FIT foi na televisão e eu achei muito interessante o que ela comentou. Ela falou assim, a gente está rebaixando o Brasil justamente por esse cenário político que a gente... Em definição, vai prosseguir para o impeachment, não vai? Quem que vai continuar? O Eduardo Cunha continua como líder da Câmara. Então, assim, essa indefinição dentro do próprio Congresso, dentro da nossa própria política, gerou um certo ceticismo com os investidores. E aí a gente tem mais um outro cenário que envolve esse cenário político, que está totalmente exposto na mídia, que é o quê? Operação Lava Jato. Então, cada dia a gente tem uma notícia nova, pessoas novas sendo presas, pessoas que a gente nem pensava que poderia estar envolvido, está envolvido. Então, assim, eu acredito que muita coisa ainda tem para acontecer. E esse cenário de certo controle do governo com tudo que aconteceu, entre aspas, por não gerir direito, enfim, esse cenário acabou deixando a imagem do país um pouco prejudicada. Então, assim, a gente tem muita coisa para voltar a ter credibilidade no país e nesse cenário de definição da política como um todo pode pressionar o mercado até mesmo para baixo, justamente o fechamento de hoje. Acredito que se na segunda-feira a gente perder a mínima de hoje, o mercado pode fortalecer essa queda. Claro que temos vários cenários, retração do PIB do ano que vem, novamente, não temos mais projeção de crescimento, inflação lá em cima, até quando a nossa taxa de juros vai continuar na casa de 14,25. Então tem vários cenários, várias implementações fiscais que a gente tem que acontecer no nosso mercado para mudar. Será que o Nelson Barbosa vai conseguir mudar se realmente ele for o novo ministro da Fazenda? Então, assim, dúvidas tem. Então, assim, olhando o gráfico, eu acho que é 50%, para cima ou para baixo. E se amanhã a gente tem uma mudança drástica na nossa economia, acontece alguma coisa, o mercado explode. Então, assim, o gráfico acaba refletindo todo esse cenário que a gente acaba tendo no mercado como um todo. Essa que é a minha opinião. Legal. Eu queria saber, produção, a gente consegue ver a tela do Bo? Eu queria ver o seu gráfico de S&P, porque você falou da análise de S&P. Que gráfico é esse que você está vendo aí, Bo? Que gráfico bonito. Esse é o dólar semanal. Então... Vamos mostrar aí, produção? Já tá na tela? Valeu. Aqui é o gráfico de S&P 500. E aí, quando a gente começou a alertar aqui em agosto que teriam dificuldade, o S&P, que ele poderia cair fortemente caso perdesse essa linha verde aqui. E aí,
a projeção foi aqui, basicamente, que teria dificuldades de novo, quando eu falava da forte queda no fim de outubro, né? Segunda quinzena de outubro. Mas andou de lado e agora começou a cair de novo aqui. Você pode perceber que cada vez mais S&P ganha maior resistência. Então, acabou o jogo no S&P. E se a gente olhar no gráfico semanal, temos alvos. Deixa eu só tirar os cores, não estão corretos aqui, mas deixa eu tirar aqui rapidinho aqui. O alvo aqui, resistência 34, tem suporte 144, e aí o S&P pode cair até aqui. Tudo até aqui. Isso é 1.900 basicamente. Então, acho que isso não vai ajudar o Brasil a subir, né? Isso é o índice mais forte, tem mais liquidez no mundo inteiro. E isso também vai afetar outras economias e outras bolsas. Aliás, muitas vezes eu tenho assim, uma rede de amigos no mundo inteiro que trabalhavam comigo na área de robótica, de solda, etc. E é muito interessante essa questão de robótica. Muitas vezes você percebe 6 meses, 9 meses antes de virada de economia que realmente está ficando difícil. E aí meus amigos me falaram 6, 9 meses atrás, nossas vendas estão assim acabando. Nós temos minas no mundo inteiro que estão sendo desativados, fechados. Não está havendo mais gás para solda, para processos industriais. Tem o Fábio Pedrasoli que me falou recentemente, né? Então eu acho que a gente vai ter dificuldade na economia mundial. Já está evidente aqui no gráfico S&P, primeira vez em 5 anos que o S&P mostra onda 3 para baixo no gráfico semanal. E isso não vai ajudar a gente aqui. E também acho que, eu concordo plenamente que quando você tem muita dúvida da situação fiscal política, também acho que o mundo, investidores internacionais, eles estão querendo punir um pouco dessa bagunça política que a gente tem aqui e não tem tanto interesse de entrar fortemente comprados até a gente ter aquele dia onde tem circuit break, onde o dólar para um dia estoura para 5 e a bolsa para um dia cai 5.000 pontos. Aí sim, capitulation, a gente pode pensar no fundo. Até lá, eu acho que é caindo vagarosamente, mas não vejo por que subir. Uhum. Muito bom, muito bom. Vamos dar uma olhadinha nas blue chips, pegar só Petro, Vale, Bancos. Aí a gente... Aí a gente dá uma pausa de um intervalinho para a gente fazer o segundo bloco. Como é que a gente vai dividir a análise? Começa com o Bo falando de Petro, depois eu falo da próxima. Beleza, então, Bo? Pode ser. Vamos já aproveitar o gancho e pegar a Petrobras. Não vive um bom momento, né? Não sei se o pessoal está acompanhando muito o noticiário. Petrobras, Vale e Bancos. Bancos agora começaram a cair forte também, mas bom, primeiro a Petro. O Petrobras está numa situação difícil, tecnicamente falando. Está caindo, sem dúvida, mas não cai com força. E aí, cada vez que cai, ganha mais suporte. E as resistências importantes ficam mais perto. E aí a gente tem uma condição técnica aqui interessante que permite realmente algo acontecer assim. Mas se continuar caindo, assim, Thiago, não tem como a gente mudar as prioridades no gráfico. O que é mais importante primeiro é direção, depois força. E aqui a gente tem uma situação de queda sem força, que é nada confortável para o vendedor e nem para o comprador. Mas, na dúvida, na luta entre essas condições técnicas, a gente tem que acreditar na direção. Então, está fazendo topos e fundos descendentes, eu vou simplesmente acreditar na continuação da tendência. Eu não sou, não é o meu estilo de procurar reversão. E mesmo quando a gente cai sem força, nada impede o mercado pisar no acelerador de novo e fazer ela pegar força de novo na queda. Então, eu continuo do longo prazo com meu alvo de R$5 na Petrobras. Eu acho que a gente tem que ter muito cautela com ela nessa situação técnica. Legal. Bom, partir agora para o que a gente vai olhar? Bancos ou...
Qualquer um. Você que Então pega, você que é o chefe. vamos começar com a Vale, então. Vale. Aí a gente já mata os bancos depois. Eu posso falar da Vale, Danilo? Vai ser rápido. Fica à vontade. Não tem muito o que falar, cara. A Vale perdeu o fundo de 1900 e bolinha, que foi essa região aqui de R$12, né? A partir disso, o alvo dela era 8,50, né? Essa semana passada ela já chegou aqui perto, é 8,59. E deixa eu mostrar o porquê desses pontos, né? A gente sempre vai buscando a lembrança de onde o preço encontrou suporte em momentos passados, né? Então o fundo aqui de 2006 era um fundo que ela tinha encontrado suporte. A hora que perdeu esse fundo, ela já veio aqui perto do próximo suporte, que é exatamente essa região. A Vale é um caso que a gente vê muito hoje em dia, né? De muita volatilidade, difícil de ser surfada, né? Porque você tem no gráfico diário sempre nos rompimentos muito risco, tá? E nas correções também muito risco, tá? Então você tem um viés baixista, um ativo em tendência de baixa, mas que faz movimentos muito fortes que deixam sempre muito risco para as operações. Portanto, né, assim como o Petrobras, né, eu não vejo momento para trade em Vale. Neste momento, compra com certeza não tem, porque ela tem tendência de baixa e simplesmente ninguém vive fazendo operações contra a tendência. E venda também não, porque já é um trade bem esticado, enfim, você vai entrar já depois que a onda já tem, vamos pegar aqui, né? A onda já tem 40% de queda, né? Você vai entrar num papel que já está com a queda bem forte, é sempre mais difícil de você ter lucro, né? Então aqui, eu acho que é a mesma coisa de Petrobras, por enquanto ficar de fora, né? Quem aproveitou a queda, aproveitou. Quem e agora esperar um pouco mais. E vou te falar, esse rompimento dos 12 dava para pegar. O problema da Vale é que ela tem a mania de abrir com gap e isso dificulta a operação, né? Porque os riscos são sempre maiores, né? Então você tem um gráfico parecendo um queijo suíço cheio de gaps, né? Isso dificultou muito a entrada. Eu fiquei muito de olho aí nesses R$12 e não consegui pegar essa operação justamente por conta desses buracos que ficam aqui e faz você aumentar o risco, né? Legal. Muito bom. Partir para os bancos aí, Danilo? Vamos lá. Qual que você quer ver, Danilo? Põe Itaú, Banco do Brasil. Pode ser. Vamos olhar o trio, né? É que o setor financeiro está bem interessante, que Itaú e Banco do Brasil tá testando resistência e Bradesco tá lá embaixo, rompendo o fundo. E aí, inclusive, aquele trade que você pegou foi excelente, a perca dos R$12 ali. Mas enfim, aproveitar o desenho aqui da tela, o que eu vejo? Um cenário totalmente de indefinição. O Ibov está lá, como a gente comentou no começo da apresentação, perdendo uma região de suporte e menor fechamento no ano. O que eu vejo aqui? A gente tem aqui Itaú, a região de R$ 26,87, é uma região de suporte, fundo anterior. A gente tem essa pequena linha de tendência de alta que está passando por aqui. Tá? Tudo bem que tem espaço para ela continuar caindo, porém o que me chama a atenção é esse movimento, tá? 2 dias consecutivos de queda, o papel está acumulando uma desvalorização aqui em 2 pregões de aproximadamente 8%, tá? 2 pregões 7,9%, 7,8% de queda, e hoje o Ibov teve um certo movimento aí um pouco mais forte de queda, então não me assustaria se esse ativo, tudo bem, fechou na mínima, abrisse com um leve gapzinho de alta e tentasse segurar nesse suporte, tá? Então assim, a sinalização é de indefinição ainda o gráfico. Eu ficaria de olho se ela voltar a trabalhar abaixo desse patamar de R$26, perdendo R$26, ele pode confirmar aqui um pivô de baixo um pouco mais longo. Ele está tentando fazer um pivôzinho de baixo aqui no curto prazo, mas ele vai ficar abaixo dessas duas médias, a laranja e a rosa, e se ele perder a região de R$26, a sinalização é que ele caia com mais intensidade. Por quê? Se ele perdeu R$26, o Ibovespa já vai ter confirmado a perda ali dos 44 mil pontos, vai iniciar uma sequência de zigue-zague descendente e pode fortalecer. Bradesco já está lá embaixo, Itaú e Banco do Brasil ainda não, então eles estão tentando caminhar. Então eu vejo assim, está tendo uma certa divergência entre os bancos, porém o que está mais prejudicado é o Bradesco. O gráfico do Banco do Brasil é bem similar do que o gráfico do Itaú que a gente acabou de olhar na tela. Mas assim, os principais papéis, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, têm um viés de queda, tá? Bom, você quer dar uma olhada em algum banco, pô? Deixa eu só... Tá aqui na tela, né? O que o Danilo estava falando de Bradesco é exatamente isso, né? Então, Bradesco perdeu força, está rompendo fundo, está fazendo mínima do ano aqui nessa semana, que foi aí no pregão de quarta-feira, e o menor fechamento do ano foi esse aqui, tá? Eu estou feliz de ver Bradesco nesse nível, porque as pessoas que sempre xingam a gente, né, quando a gente dá esses
previsões malucos, baseado em geometria, etc. Quando ele estava lá no alto e a gente falou que o alvo é R$20, tantas pessoas que me xingaram. Mas sabe o que é? Tendência de baixa, quando ele começa, a gente tem que acreditar que simplesmente vai continuar caindo. Então, eu vejo que o Bradesco vai cair abaixo desse nível. Eu vejo qual é o próximo nível no seu gráfico aí, André. O 17,48 era alvo de operação, né? Então, isso aqui é perfeitamente... Talvez tenha alguma coisa aqui boa, perto dos 19 como suporte, sim, né? Mas perdeu isso, aí a coisa começa a ficar bem mais feia. Né? E já começa a buscar alvos bem mais embaixo. E quando eu vejo o Conficube, YouTube, ele está cada vez ganhando mais resistência. Ele faz um repique e o mercado manda para baixo. E ele faz repique com maior resistência e manda para baixo. E agora ele está com leque 305. Eu vejo YouTube também em R$20. Então eu acho que ele pode cair de R$27 para R$20. Daqui uns 3, 4, 5, 6 meses, quem sabe. Quem sabe que eu estou maluco, né? Vamos ver. Bom, acho que a análise já ficou bem completa. Vamos dar um intervalinho de 1 minuto. A gente faz a seleção dos papéis e vê também o que a gente tirou de aprendizado nesse ano de 2015. A gente já volta, é só um minutinho, bebe uma água e volta, que a gente já está de volta rapidinho. Fique ligado.